Você gosta de uma boa história de empreendedor? Hamilton Bertelli bateu um papo comigo e comentou sobre o que vê em inovações dentro de grandes empresas e agora no mundo de empreendedorismo. O que é bom, quais são as dificuldades, enfim, fique neste vídeo. Bom, pessoal, o café de hoje com Hamilton Bertelli. Vamos conversar um pouco aqui sobre inovação, empreendedorismo. Quem é que aqui nesse canal não gosta de tomar um café escutando uma boa história de empreendedor e como é que ele teve essa ideia, né? Como é que saiu de um ambiente ali de empresas mesmo e tomou essa decisão de empreender. Então, Hamilton, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por poder compartilhar um pouco de história com a gente. Antes de a gente chegar ali no assunto, né, que a gente veio tomar esse café com inovação, conta para as pessoas um pouco quem é você, um pouquinho da sua história e obrigado mais uma vez. Oi, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, nos escutando. Super obrigado pelo convite. Meu nome é Hamilton Bertelli, eu sou CEO do Catalista. O Catalista é uma plataforma de curadoria de conteúdo para empresas que querem inspirar, engajar, informar e influenciar os seus públicos. E também sou investidor, né? Faço investimento em startups. Tenho uma carreira aí de mais de 20 anos no mundo de tecnologia. A maior parte dessa carreira foi em empresas grandes, empresas multinacionais. Fiquei mais de 20 anos em empresas multinacionais e nos últimos quase 2 anos estou vivendo a luta dos empreendedores. Então, tem sido uma experiência incrível, interessante. Espero poder compartilhar com vocês algumas das histórias que eu vivi aqui. Poxa, show de bola. Certamente a sua história, né? A história que você vai contar rapidinho aqui para a gente nesse bate-papo, talvez se aproxime com alguns desejos de algumas pessoas que passam aqui por esse canal, que é exatamente, poxa, eu trabalho como CLT numa empresa, às vezes feliz ou às vezes não feliz, mas que tem aquele certo medinho, vamos dizer assim, de empreender, não sabe como é que é o outro lado e tal. E como você passou por essa jornada, né? Eu acho que é legal compartilhar. Eu queria até começar, né, com esse tema sobre, vamos começar pelas empresas, né? Você que já teve aí uma baita experiência trabalhando em empresas, nessa parte de inovação, o que é inovação nessas empresas, né? O que você vê de inovação no final das contas nessas grandes empresas? Eu passei por diversas empresas muito grandes, a maioria delas foram empresas de consultoria. Comecei minha carreira na Accenture, fiquei 10 anos na Accenture até ter uma oportunidade lá dentro de fazer um movimento de intraempreendedorismo, que foi a abertura da Avanade aqui no Brasil. A Avanade é uma joint venture da Accenture com a Microsoft. Eu era aí um gerente querendo virar gerente sênior e, né, nos movimentos que foram se configurando na época, conversando com o meu chefe, ele trouxe esse desafio de a gente aumentar o nosso negócio, que estava relacionado à tecnologia Microsoft. Foi o primeiro movimento de intraempreendedorismo, né? Eu digo que intraempreendedorismo é uma coisa que acabei descobrindo depois, que é você inovar e empreender com rede de segurança, né? De certa forma. Que você empreende sem o dinheiro da empresa, a coisa fica um pouco diferente. E foi uma grande alavancada na minha carreira, porque, de certa forma, eu comecei a sair do caminho que estava já dado, traçado, e começar a assumir novas responsabilidades em áreas onde eu não estava tão confortável. Fiquei 7 anos na Vanad, a empresa cresceu pra caramba, saímos de 70 pessoas para, quando eu saí, estava perto de 600, em 7 anos. Em algum momento nessa jornada, né, eu tive muita ânsia de não só prestar consultoria, mas também de estar do outro lado da mesa, né? Eu passei minha vida inteira dizendo para executivos o que eles deveriam fazer, mas nunca tinha sentado na cadeira deles. Então, em algum momento eu fui para Elo, cartão Elo, né, a bandeira, como diretor de tecnologia. Fiquei 2 anos lá e realmente consegui entender, explorar o que é essa vida do lado do cliente, que, né, tem um desafio diferente de estar do lado da consultoria. Na consultoria você está
basicamente fazendo projetos, você está no forefront da inovação, né? Quando você está como cliente, você tem que equilibrar a história da inovação com a operação. Você tem que entregar o que esperam que você entregue e não pode esquecer de fazer coisas novas, porque isso te diferencia do teu concorrente, né? 2 anos depois de ter assumido essa posição na Elo, voltei para a consultoria na IBM. Eu liderava o time de transformação digital da IBM, fiquei 2 anos e um pouquinho lá. Também foi uma época de bastante crescimento, né? Foi onde começou a entrar mais intensamente no dia a dia de tecnologia, história de customer experience, de produtos digitais, de inteligência artificial, junto com pandemia, né? Que foi uma digitalização forçada para todo mundo, e aí vivemos um boom da área de tecnologia como nunca a gente tinha visto antes, né? Tinha uma equipe de 140 pessoas que foi para 700 em 2 anos e pouquinho, né? Foi muito acelerado. E aí, na minha fase final de IBM, eu já estava me programando para ser minimamente um investidor de startups, né? Eu fui começando a ter contato com o mundo de inovação aberta, com as empresas que viviam para fazer algo diferente, nasciam para fazer algo diferente, e quis dar um passo além, né? Então, além de investidor, eu quis mergulhar, de fato, no mundo do empreendedorismo e não só entrar com dinheiro, mas entrar com tempo, né? E isso muito conjugado com uma série de crenças, de valores que eu tenho acho que a gente precisa, como, né, profissionais que foram super privilegiados com estudo, com oportunidades e tudo mais, de alguma forma devolver isso para a sociedade e incluir mais gente nesse bolo. Então, esse foi o mindset que me levou a empreender e cá estou aí nos últimos quase 2 anos à frente do Catalyst. Não, legal. E passando por grandes empresas aí, certamente você viu diferentes visões do que é inovação, né? Por que que eu digo isso? Pelo menos eu tive essa inquietação, né, quando eu fui fazer o meu mestrado lá, que era, poxa, tem empresas, consultorias que vendem inovação como aquele mundo perfeito do Google, né? Aquele negócio colorido, é aquele videogame para as pessoas jogarem, a mesa de ping-pong. Mas inovação não é só isso, né? Pelo menos isso gerou a minha curiosidade lá quando eu fui fazer o meu mestrado, estudar competências organizacionais para inovar e tal. E eu queria saber você aí no meio de todas essas empresas que você passou, que você viu como consultor e tal, é, como entregar inovação de verdade, né? Assim, como de fato tangibilizar esse negócio e não ser só aquela palavra bonita assim estampada, né, nas paredes de reuniões e tal, mas o que que é essa entrega final ali? Vou começar definindo para mim o que é inovação. Tem uma série de textbooks falando sobre o que é inovação, mas eu olho para a inovação como sendo um grande elemento de diferenciação de negócio, né? Quando você olha de maneira estratégica para o tema de inovação, é o que você faz para ter vantagem competitiva em cima do teu cliente, do teu espaço de mercado. Quem começa, quando você é um desafiante, você está começando na tua jornada como empresa ou numa linha de negócio nova, você está, acima de tudo, precisando inovar. Porque você precisa ganhar mercado, você precisa fazer diferente do teu cliente, você precisa chamar a atenção do teu consumidor, né? Então, toda vez que você está no começo da jornada, inovar é mais natural, porque ele é um mecanismo para você penetrar no mercado que você está buscando, né? A partir do momento em que você chega num determinado patamar do teu mercado, você tem sucesso, você ganha market share, você ganha espaço, e os clientes estão esperando previsibilidade, estão esperando que você entregue o que você prometeu, inovar começa a ficar em segundo plano, perto de você operar e entregar o que é esperado, né? Então, a inovação, ela tende a ficar mais difícil quanto mais maduro você está, né? E, né, quando você tem acionistas, quando você tem gente que botou dinheiro, capital no teu negócio, fica sempre mais difícil justificar por que que você tem que botar dinheiro para fazer uma coisa diferente de algo que está dando certo, né? Então,
Esse é o desafio dentro das grandes corporações, principalmente, de fazer inovação. Agora, o que dá sustentabilidade no longo prazo para o negócio é você ter a famosa ambidestria, né? Então, para quem não conhece o conceito de ambidestria, né? Ambidestria, no nosso conceito, é você fazer as coisas com a direita e com a esquerda, né? Você conseguir trabalhar com os dois lados do teu cérebro. No mundo da gestão de negócio, isso significa você conseguir extrair o máximo de valor do que você já tem e não perder a característica de criar alguma coisa nova para criar uma diferenciação no longo prazo. Então, você precisa conseguir equilibrar, tirar todo o retorno que você pode ter do teu negócio atual e, ao mesmo tempo, manter o investimento em criar algo novo para que a sua diferenciação seja na perpetuidade, não só no momento atual. Show, não, bem legal. A gente já teve bate-papos aqui sobre ambidestria, depois eu vou colocar até o link, né, para que as pessoas eventualmente possam ver. Mas é super interessante isso, né, para a gente, no final das contas, a gente tem o nosso produto core, vamos dizer assim, mas claro, a gente tem sem, não é porque a gente tem um produto core que a gente não vai olhar na diferenciação, senão a gente acaba sendo passado para trás, né, a gente como empresa ali. Então, bem legal essa explicação, eu acho que faz todo sentido mesmo. Mas chegou um dia, ô Hamilton, que você falou assim, cara, esse negócio aí de mundo corporativo e tal, eu tenho esse negocinho aqui que chama empreender, né? Aquele cheirinho de empreendedor. Parece que ele assumiu, assim, apareceu, assim. Pá. E aí, cara, conta pra gente aí quando foi o dia, ou não deve ter sido um dia, né? Deve ter sido aí uma fase aí que você deve ter pensado, calculado e tal. Quando é que chegou esse momento aí de até de fato você falar, cara, eu preciso empreender, eu preciso cair aí num mundo diferente? Conta um pouquinho essa história aí. A semente foi plantada na época que eu estava na Elo, né? Quando eu comecei a entrar em contato mais próximo com as startups, quando a gente implantou o processo de inovação aberta, de intraempreendedorismo dentro da companhia, eu comecei a estar mais próximo dos fundadores dessas empresas que estavam desafiando o status quo. Pessoas extremamente inteligentes, extremamente articuladas, algumas com nem tanta experiência assim, mas com ideias muito legais e com um apetite a risco bastante alto. E com um modelo de gestão que tinha um propósito, né? Que não era só executar um trabalho, mas de fazer uma grande transformação na sociedade, num processo ineficiente, ou no que quer que seja. Aí eu comecei a me preparar para que em algum momento eu tivesse mais do que próximo, que eu tivesse imerso nesse universo, né? Assim, longa história curta, né? Eu fiz uma preparação aí financeira para guardar uma grana, porque eu sei que não é uma vida fácil, a vida de empreendedor, principalmente no começo. Amadureci mais e aprendi mais coisas sobre o universo do empreendedorismo para eu estar mais preparado quando isso fosse acontecer. E, né, no momento da pandemia, né, que eu comecei a enxergar que a aplicação da tecnologia, ela era algo que estava extremamente acelerado por um lado, mas por outro, ele era uma ameaça de exclusão de pessoas, na medida em que inteligência artificial estava substituindo trabalhos tradicionais e a gente precisava de alguma forma conseguir aplicar isso para reverter essa tendência, né? Acho que esse é um tema filosófico importante na minha cabeça. Eu achei que aquele era o momento. Eu estava financeiramente preparado, tinha achado um grupo de sócios que poderia se encaixar com esse propósito que eu tinha. E, cara, resolvi mergulhar nesse universo, pedi demissão da IBM, entrei como CEO do Catalysta e foi, assim, primeiro, aquele universo de descobertas, né? Não é por mais que você se ache preparado, você acha que tem informação suficiente, só vivendo as coisas é que você tem a real dimensão, né? De como aqueles desafios que estão escritos no livro se materializam na prática, né? Acho que a primeira grande
O primeiro grande contraste que eu enxerguei foi a escassez, né? No mundo corporativo, por mais que a gente fala que não tem orçamento suficiente, é abundância perto do que você tem dentro do universo quando você está empreendendo, principalmente no começo. Sem grana no bolso, ou com pouca grana no bolso, uma quantidade de pessoas super limitada. E o que o empreendedor faz para conseguir vencer nesse ambiente de escassez é se virar, se adaptar, colaborar, trabalhar muito em comunidade, um aprender com o outro, trocar experiência, às vezes até, assim, se fosse pegar e transplantar determinadas situações para o mundo corporativo, eu ia parecer um maluco de falar do coração do meu negócio para um monte de gente que potencialmente seria meu concorrente, que poderia roubar minha ideia, né? Mas a realidade do mundo do empreendedorismo é a realidade da velocidade, né? É, uma coisa que eu sempre falo para amigos meus do mundo corporativo que estão querendo empreender, não, tem uma ideia bacana, maravilhosa, mas eu preciso assinar um NDA, né, para eu contar para você. Eu falo, cara, você precisa assinar um NDA para falar comigo, quer dizer que seu negócio é tão fácil de copiar que provavelmente quem está rodando mais rápido vai roubar fácil e você vai ser engolido, né? Então, tem muita história da adaptabilidade, tem muita história da resiliência, tem muita história da colaboração, tem muita história de saber trabalhar na escassez e, recentemente, né, nos últimos anos, saber jogar o jogo da austeridade, né? Os cheques já não são os mesmos, né? Os investidores já não aparecem querendo comprar o teu PowerPoint. Você precisa ter coisas reais, tangíveis, entregáveis, e você, como fundador, como sócio, precisa saber dosar o quanto você queima de dinheiro na tua operação enquanto você está validando o teu produto. Não, legal. E, putz, você falou aí sobre. Peguei uma parte. Você falou assim, ah, mas na prática, né, as coisas não são bonitas lá, igual os livros e tal. E é uma coisa que eu acho bem legal sobre. É claro que as ferramentas são importantes e óbvio, né? Eu estimulo as pessoas, né, a estudar, mas, cara, nada como a prática no final das contas, né? De te ganhar aquela casca do dia a dia, ou se virar. No final das contas, é isso que faz o empreendedor ser criativo, ser inovador. O cobertor é curto, e aí, né? Como é que a gente não vai passar frio no final das contas, né? Então foi bem legal essa sua frase. E aí, puxando até disso, certamente aí, né, se você puder contar, ou um grande aprendizado, ou alguma coisa aí, tipo um ponto positivo e negativo, vamos dizer assim, de empreender, né? O que você contaria aí? Alguma história que você passou, alguma coisa que foi super legal, mas uma dificuldade que você acabou aprendendo nesse tempo aí como empreendedor, enfim, uma história rápida aí dessa sua vida de empreendedorismo. É, eu acho que a história que mais conecta e que mais me mudou como gestor, executivo, etc., foi qual é o prazo de avaliação das coisas, né? Então, assim, a velocidade com que você precisa reagir, agir ou reagir dentro do universo do empreendedor, quando você está começando, ela é completamente diferente da velocidade no corporativo. O corporativo tende a abraçar horizontes um pouco mais longos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estruturada no mundo corporativo, eu gostava de fazer business plan, eu gostava de traçar planos em diversos horizontes, né, no curto, médio e longo prazo, até para conseguir sentar na minha cadeira com tranquilidade e saber que tem coisas que vão dar resultado lá na frente, né? Então, isso é uma coisa que é importante quando você é executivo numa empresa grande, conseguir até para a tua paz de espírito, para paz de espírito do teu chefe, né? Saber que está apostando na pessoa certa. Mas no mundo das startups, as coisas elas mudam tão rápido e as descobertas que você vai tendo elas são tão frequentes que o business case mal tem tempo da tinta da caneta secar, né? Então, esse foi o meu primeiro grande aprendizado. Eu cheguei, montei um monte de business case com horizonte para 5 anos. Meus business cases não duravam 6 meses. Eles mal duravam 3, para falar a verdade. Então, eu comecei
adaptar a gestão do meu negócio para que ela fosse mais dinâmica, menos cravada na pedra para o futuro de longo prazo e mais orientada a resultado de curto, né? Definir a direção, né? Aonde eu preciso chegar, né? Existe bastante literatura sobre a North Star Metric, sobre assim, quais são as coisas que realmente importam no teu negócio, e você olhar para isso e não olhar para o detalhe do detalhe do detalhe e executar, né, cada centavo de cada linha que você pode controlar. Então, de certa forma, eu saí de um mundo mais controlador, mais Caxias e planejamento de longo prazo, para um negócio em que a gente debatia mais aonde a gente tem que estar e o como a gente usava o ambiente. A gente trabalhava com o que a gente tinha na mão e, de certa forma, tomava direções completamente diferentes que eu tomava 2 meses anteriores, né? Tem algumas coisas que eu usava antes e continuo usando que conversam bem com esse jeito de gerir. OKR, por exemplo, é um negócio que eu acho que funciona super bem, não importa o tamanho do time, ele é um instrumento de comunicação para alinhar todo mundo em relação a qual é essa estrela do norte, né? Mas não, sabe, não exige o detalhe do detalhe do detalhe. A gente precisa saber que direcionalmente a gente está caminhando para onde a gente definiu. Ficou muito legal. Acho que é importante deixar essa mensagem, né? Se alguém acha que empreender, criar uma startup, ou seja lá o que for, vai dar tudo certo, mediante a um planejamento que você vai utilizar o post-it, pedaço de papel, qualquer coisa do tipo. Se você sentar hoje, né? Se a gente sentar agora e planejar alguma coisa daqui 6 meses da nossa startup e achar que isso vai rolar, putz, não vai dar muito certo. Eu acho que ser adaptável, eu acho que talvez seja uma boa palavra, né? Que eu acho que talvez ela resuma aí essa sua declaração aí. Então não é ruim a mudança, a gente só precisa estar encorpado e saber como mudar e estar aberto a essas ideias. Acho que é super legal. Ô, Milton, a É, gente. ser Falei. adaptável, né? Até, né? Ser adaptável, eu acho que essa é uma característica fundamental. Tomar risco, né? Exato. Calculado, controlado, mas não se esquivar do risco, é tomar risco. Colaborar, porque as pessoas inteligentes que você vai conversar são gente como você, né? Então, entrar nas comunidades, participar dos eventos, estar imerso no ecossistema é a melhor forma que você tem de aprender, né? Com a experiência dos outros, com gente que já passou aquilo que você ainda vai passar e você também, obviamente, contribuir com esse processo. E não dá para tirar da cabeça que você precisa ter uma obsessão com o teu cliente, com o problema do teu cliente, com a diferenciação que você está trazendo para resolver o problema do teu cliente, porque no fim do dia é isso que faz você ganhar algum espaço. É quando algum teu cliente enxerga que você está muito próximo do problema dele, né? E que você é apaixonado por resolver o problema dele, que você faz isso de uma forma mais eficiente do que outros. Sim, sim. Muito legal essas dicas, esses bullet points aí. Vamos ver se dá até para fazer um corte aqui sobre isso, mas ficou bem legal. E, Hamilton, poxa, o papo é muito legal e tal, o tema a gente acaba se empolgando aqui, mas só para a gente ir caminhando para os finalmente. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que toma um café com inovação aqui é se você pudesse deixar, né, uma contribuição para uma pessoa que está aí nessa dúvida sobre empreender ou não, ou que eventualmente começou a empreender e está sentindo aquelas dificuldades e tal, pensa em desistir e tal. Se você pudesse passar aí, não sei, um livro, um artigo, um soft skill, um youtuber, um curso ou qualquer coisa, que você falaria para essa pessoa aí que quer empreender, que quer encarar isso, ou eventualmente já começou e está com alguma dificuldade? O que você poderia contribuir para essa pessoa? A melhor coisa que quem está com vontade de empreender pode fazer é conversar com o empreendedor. Tem muito textbook, tem muito.
né, podcast que você pode escutar, aprender sobre como a dinâmica de investimento em startup funciona, quais são os elementos, assim, toda a série de vídeos da Y Combinator no YouTube é espetacular, é uma escola, né? Assim, tem uma série de elementos que são seminais para qualquer pessoa que está empreendendo, especialmente no mundo de tecnologia. Acima de tudo isso, é você subir nos ombros dos gigantes, né? Converse com gente que é empreendedora, gente que já se deu bem, gente que já se deu mal. A grande maioria das pessoas que se deu mal algumas vezes, aprendeu e aí acabou se dando bem. E isso é uma coisa extremamente comum dentro desse universo. A coisa que mais vai ajudar qualquer um que está nessa jornada é conversar, né? É estar presente nos eventos, é trocar figurinha com o empreendedor, é ir naquela barraquinha do evento, tem lá o co-founder, que é a pessoa que está investida naquele negócio, e perguntar como é que é a tua vida, como é que é o teu negócio, qual que é a tua dinâmica, você captou ou não captou dinheiro, né? Como é que você está ganhando cliente? O que que você hackeou para conseguir abrir espaço dentro da tua concorrência? Essas conversas elas valem ouro. A maioria delas não está escrita em nenhum lugar. E que é o dia a dia, no final das contas, né? Que é o que a gente estava falando, né? Os livros são legais, claro que são um norte, mas a estrada mesmo ali, né? O suor, o dia a dia, aqueles calos lá que são criados, só os investidores, os fundadores, CEOs e lá mesmo podem contar essas histórias no final das contas, né? Exatamente, né? Eu fiz alguns cursos de inovação, né, principalmente no universo executivo. Conheci professores maravilhosos que tiveram ajudando empresas enormes a inovar dentro de um ambiente conservador. Até cheguei a comentar contigo, tem um professor, foi meu professor lá em Harvard, que chama Michael Tushman, que ele tem um livro que chama Winning Through Innovation, que ele fala, né, a tese central dele é a tese da ambidestria. Um negócio que, para mim, foi super importante enquanto eu estava no Corp, né? Agora, quando eu vim para empreender, muitas dessas coisas são over. É too much, é muita coisa, né? Você Uhum. tem que fazer as coisas, né? Progredir aos poucos, constantemente, exponencialmente. Essa que tem que ser que isso tem que estar na cabeça, né? Uma vez que você está imerso, você vai sentir, você vai ver qual é que é. E aí você vai ver o quanto é importante você estar conectado, porque meio que um vai puxando o outro, né? Quando você está no cardume de vários peixes pequenos, o único jeito de você vencer o tubarão é em cardume. Então, se junte ao cardume. Exato, poxa, bem legal aí. Ô Hamilton, obrigado aí pelo seu tempo. A gente caminhou aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo. Muito legal saber dessas histórias, compartilhar. Dos incentivos aqui desse canal é exatamente isso, né? A gente esclarecer aqui a vida como ela é de verdade, né? Que o pessoal que tá no jogo, né? Eu digo lá do skin in the game, que tá ali no dia a dia mesmo, contar essas histórias e eventualmente até incentivar pessoas que estão passando por aqui para que vai ter dificuldade, mas vai aprender, né? As pessoas vão acabar aprendendo e eventualmente isso faz parte do crescimento como empreendedor, numa startup, enfim, isso acaba acontecendo. Então é super legal ouvir essas histórias. Queria te devolver a palavra aí para uma consideração final, redes sociais, o que você quiser divulgar aí, fica à vontade nessa última passagem aí. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por esse café aqui. Agradeço de novo o convite, Felipe. Pessoal, espero que tenha contribuído com algum insight, que tenha ligado alguma luzinha na cabeça de vocês. Minha principal rede social é o LinkedIn, então quem quiser me seguir lá, Hamilton Bertelli, é Hamilton com H, Bertelli com L só, na rede. Eu sempre publico alguma coisa, gosto muito de falar sobre temas de liderança e dessa minha jornada empreendedora. Sigam o Catalista também lá, Catalista, www.catalista.com, nas redes Catalista App, todas as redes, e espero que a gente se encontre em algum momento aí nessa jornada empreendedora. Se nos encontrarmos, vamos trocar figurinha.
Show de bola. Obrigado, Milton. Todos os links aí que você falou, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. E conheçam a empresa, eu acho que vale a pena, né? Trocar essa ideia. E se você que está nos assistindo e ouvindo, pegou alguma coisa aqui, seria trocar ideias com empreendedores. Está aí, né? O Hamilton pode certamente trocar uma ideia, contar algumas histórias. Eu acho que isso vai ajudar muita gente. Milton, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, abraço.